Sejam muito bem-vindas a mais um tutorial no meu canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer passo a passo do cinto maravilhoso. Esse cinto, ele foi tecido com um fio super especial, que é um fio de lançamento da Fisher Fios. É o fio poly, ele é um cordão de poliéster, né? Um fio agulhado que tem uma textura muito elegante, tá? E fica extremamente leve. Eu peguei o de 3 milímetros, que é o lançamento da Fisher nesse mês, né? De setembro, que é onde eu tô disponibilizando para vocês essa aula. Essa cor é exatamente essa cor aqui. Já deixei na descrição do vídeo o link para você adquirir diretamente o fio poly de 3 milímetros. E aproveita que você vai entrar nesse link e já olha tudo que tem no site da Fisher, que todos os materiais são de altíssima qualidade. Muita novidade e muita inovação. No passo a passo de hoje, eu vou utilizar a cor neutro rosé, também do fio poly de 3 milímetros, tá ok? A gente vai utilizar a agulha de crochê número 3 milímetros. Vou apresentar para vocês a fivela de resina, tá? De ônix com madeira. E essa daqui é uma resina com dourado, ficou simplesmente chique, né? Achei muito elegante. E a gente vai tecer na cor neutro rosé e vamos colocar essa fivela. Também deixei aqui na descrição abaixo como que você vai fazer para você adquirir exatamente esse material, qual que é o site. Todas as informações estão aqui na descrição, tamanho, o nome do produto, para que você não fique perdida na hora de fazer a sua compra, tá bom? Agora, certifique-se de que você está inscrita nesse canal, para que você não perca as próximas aulas que serão entregues para você aqui de forma gratuita e de forma gravada com muito carinho, com muito amor para vocês. Se você já gostou aqui da vibe dessa aula, deixa o seu like para você valorizar aqui esse momento que eu estou disponibilizando para vocês e todo esse conhecimento e essa técnica de crochê maravilhosa. Na descrição eu também deixei alguns links importantes sobre outros vídeos que a gente tem aqui no canal que talvez você ainda não conheça, combinado? Então, vamos lá ao nosso tutorial de hoje. Com o nó corrediço. E a gente vai fazer aqui uma quantidade de correntinhas e você pode medir num cinto que você tem em casa. Aqui no meu cinto, eu fiquei com 1,18 m de comprimento do cinto, né? Então, ele tem 1,18 m e eu fiz 165 correntinhas, tá? Mas para a cintura de cada uma, né? Às vezes você quer um cinto menor, às vezes você quer um cinto maior. Então, eu aconselho que você pegue um cinto aí na sua casa, estica na mesa e faz as correntinhas dando quase o tamanho do seu cinto, tá? E aí você vai ter a medida certinha. Então, aqui nessa aula, eu vou fazer uma quantidade boa de correntinhas, mas não vou fazer mais de 100, porque senão essa aula vai ficar muito chata de ficar assistindo. Então, eu vou passar todo o processo para vocês, do início ao fim, o passo a passo, e você vai fazer no tamanho que você desejar. G, preciso colocar número par, número ímpar, múltiplo de algum outro número? Não precisa, tá? Até porque a gente vai virar na fivela depois e acaba que não vai fazer diferença se você fizer a trama faltando um ponto ou 2 pontos, não tem problema nenhum. O próprio acabamento fica impecável quando você vira ali a ponta na fivela, tá? Então, aqui eu fiz uma quantidade de correntinhas boa para a gente assistir uma boa aula, né, para fazer todo o processo. Fiz essa quantidade de correntinhas e agora eu vou voltar com pontos altos. Então, eu coloco sempre o meu primeiro ponto alto, 4 correntinhas eu conto, voltando a partir da correntinha que tá na minha agulha. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Na quarta, eu faço uma laçada no meu fio do novelo, introduzo na laçada de cima, laço, dou uma pequena altura do primeiro ponto do ponto alto, fechando 2 alcinhas, e agora fecho 2 novamente. E vou fazer 4 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3,
4 pontos altos, um para cada ponto de base. Concluí, ajeitei, agora eu vou fazer mais um ponto alto, só que eu não vou fazer no próximo ponto de base, eu vou fazer no primeiro ponto que eu fiz, o conjunto de 4 pontos. Então, eu volto bem na correntinha do primeiro ponto alto que eu teci, laço o fio que vem do novelo, ajeitando. Os primeiros a gente precisa dar uma ajeitadinha para ele não ficar dobrado. Não deixa ele dobrado e estica bem essa laçada a ponto de esse conjunto de pontos ficar bem retinho. Não deixa ele dobrado, senão ele vai ficar com o cinto sempre viradinho dessa forma, tá? Então, estica bem ele aqui, laço e fecho um ponto alto. Eu vou pular um ponto da base, o ponto que não foi trabalhado, ele será pulado, não vai ser trabalhado aqui. Venho pro próximo e faço um ponto alto, repetindo novamente a quantidade anterior. Faço 4 pontos altos, um para cada ponto da base. Dei 4 pontos altos, faço uma laçada de ponto alto e vou voltar no primeiro ponto alto desse conjunto que eu fiz. Eu não trabalho esse ponto que foi pulado. Então, esse ponto, ele sempre vai ficar vazio, tá? Então, eu vou voltar exatamente abaixo do primeiro ponto desse bloco. Volto, laço o fio que vem do novelo e sempre ajeita, ó. Sempre ajeita para que ele não fique dobrando o seu cinto, tá? Então, estica bem a laçada, ponto alto. Pula um ponto da base, esse ponto ele foi trabalhado, vou pular o próximo e venho nesse e faço uma laçada, 4 pontos altos. Concluí um bloquinho de 4, faço uma laçada no fio que vem do novelo, introduzo bem abaixo do primeiro ponto desse bloquinho. Olha como que ele dobra aqui, olha, eu vou ajeitar, tá vendo? Ó, eu puxo a minha sequência de correntinhas para que essa laçada não fique dobrada. E estico bem ela, empurrando com o meu dedo indicador aqui embaixo esse bloquinho de 4 pontos. Laço e laço novamente, vou pular um ponto da base e venho aqui colocando mais uma sequência. Então, aqui no final, eu vou fazer um ponto alto, que sobrou um ponto no meu. Se o seu sobrou 2 pontos, faz 2 pontos altos e conclui a sua carreira de cintos, tá? Então, essa é a trama principal do nosso cinto de hoje. O nosso cinto, ele tem mais 2 carreiras, tá vendo, ó? Ponto baixo sobre ponto baixo, aqui. Então, a gente tem ponto baixo sobre ponto baixo, temos a trama central e temos ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, se você observar bem de como será que é feito esse cinto, você vai perceber que é de forma circular, porque não tem frente e verso nessas 2 carreiras e não tem frente e verso nessas 2 carreiras. Então, a gente vai circular 2 vezes com ponto baixo. E vamos preparar a nossa lateral para colocar a fivela do nosso cinto. Então, vamos lá. Aqui, eu terminei a minha trama principal e vou começar a primeira volta do meu acabamento. Então, eu vou virar o meu cinto, eu tô produzindo ele assim, eu viro e faço um ponto baixo logo aqui no primeiro vãozinho da base. Ponto baixo. Faço um ponto baixo no centro desse ponto alto. E faço um ponto baixo bem aonde tem o meu nozinho.
3 pontos baixos. Ficou bem certinho e bem reto. Agora, eu vou virar e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto onde tinha o meu nozinho das correntinhas, só que o sentido vai ser agora para onde a gente está tecendo, para onde a gente vai caminhar a nossa carreira, que é para essa lateral. A gente vai preencher ela de pontos baixos. Então, eu venho, coloco um ponto baixo aqui e venho colocando um ponto baixo para cada correntinha da base. Então, eu vou identificar sempre aonde que estão as minhas correntinhas. Então, eu fiz aqui, venho na próxima. Venho na próxima. E assim eu faço até o final, prestando bastante atenção, porque como essas correntinhas foram trabalhadas com a trama principal, elas ficam um pouco difícil de identificar. Cheguei no final, onde eu tenho apenas um ponto que é direcionado para essa carreira que eu estava fazendo, tá? Esse aqui é o fim dessa carreira. Para gente fazer um acabamento bem bonito no nosso cinto, a gente vai precisar deixar essa ponta oval. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, essa ponta, ela ficou retangular, é a ponta da fivela, tá? Onde tem ali o fio do nosso nozinho corrediço. Deixei ele aqui pra gente identificar. Se você quiser fazer ele já crochetando por dentro, pode também, tá? Eu deixei solto para identificar. O fio que é o fio do nozinho corrediço, das correntinhas iniciais, vai ser onde a gente vai colocar a nossa fivela. Então, ele vai ficar no formato retangular. E aqui em cima, na próxima curvinha, a gente vai deixar ela oval. Então, eu venho, faço um ponto para cada ponto na base aqui nessa reta. E agora, eu vou colocar 2 pontos para cada ponto nesse círculo. Se eu tinha 3 aqui, aqui eu também tenho 3 locais para colocar o ponto. Então, eu tenho um, que vai ser essa correntinha. Tenho um. Tenho 2. E tenho 3, tá? E eu vou fazer 2 pontos para cada ponto desse que eu mostrei. Então, eu venho aqui e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, a mesma coisa, 2 pontos. Concluí essa sequência de aumentos, foram 3 aumentos, e já ficou do jeito que eu queria, bem oval. Agora, eu venho na minha próxima lateral, fazendo um ponto para cada ponto da base. Cheguei no final da minha carreira, vou colocar o ponto. E vou colocar mais um ponto no mesmo ponto que foi o primeiro ponto dessa volta que eu dei. Então, aqui ficarão 2 pontos no ponto de base. Então, eu vou colocar mais um ponto baixo aqui antes da minha emenda. Venho aqui no topo e faço um baixíssimo, um ponto baixíssimo. Para emenda, faço uma correntinha e vou iniciar a segunda volta do nosso cinto. Você vê que ele já tá formando a trama, como que fica bonita, né?
E a gente vai colocar aqui um ponto para cada ponto da base, até chegar na nossa parte oval, para você ver como que ficou. Cheguei na ponta que tá oval, né? Então, eu tô aqui com uma carreira concluída, que deu toda a volta. Tô iniciando aqui a segunda carreira, né? A segunda carreira iniciou aqui. Tô na primeira lateral, vou começar, então, a contornar essa parte que eu deixei oval. Eu vou colocar também 2 pontos para cada ponto da base. Só que eu vou fazer esse ponto sozinho e vou colocar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Exatamente nesses 3 pontos, eles vão ganhar um aumento cada ponto. Então, aqui eu ainda ponho um ponto. A hora que vem a parte oval mesmo, eu faço o aumento. Mais um aumento. Mais outro aumento. E sigo, depois de 3 aumentos, sigo fazendo um ponto para cada ponto da base até o final, onde eu vou fazer a minha emenda e vou colocar a fivela do nosso cinto. Se você já gostou desse vídeo, que tal deixar o seu like para você valorizar ainda mais o meu trabalho? Cheguei no final, onde eu tenho aquele ponto baixíssimo, vou concluir com um ponto baixo e vou esticar a minha laçada e vou cortar o meu fio. Eu vou cortar ele um pouco grande de propósito, tá? Você também faz esse corte maiorzinho, já queima a pontinha, que é para não desfiar, tá? E deixa a argola na agulha dessa forma. Aí, a gente vai agora fazer a aplicação da fivela do cinto. Você já pode arrematar esse fio, e como que eu faço para arrematar e ele ficar com um acabamento sofisticado, né? Sem a marca da queimadura. Eu trago o fio para dentro de alguns pontos, dessa forma, para ficar bem escondido. Vou te ensinar uma técnica que eu utilizo para não aparecer o queimado, tá? Então, aqui eu coloquei dentro de uns 6 pontos, mais ou menos. Vou puxar bem ele a ponto dele estragar, entre aspas, o meu formato. Então, eu puxo ele bem aqui, olha como ele fica franzido, tá? Então, eu puxo ele bem e eu seguro bem aqui na pontinha. Corto ele. E queimo somente onde é necessário com a chama azul do fogo. Ele vai derreter. E assim que ele te fizer a bolinha de derretimento, você ajusta. Quando você ajustar aqui, olha, o derretido vai ficar por dentro dos pontos. Tá vendo como que ele fica perfeito? Ele não aparece e ele cola por dentro dos pontos, tá? Então, vou pegar a fivela da Deia Fios, né? Que você já deve ter pego aí o link de compra dessa fivela maravilhosa, que vai muito valorizar muito o seu trabalho. Você vai esticar essa laçada, vai tirar a agulha, vai passar a sua trama por cima da fivela, tá vendo? Vai pegar o pino e vai colocar na sua trama. Encosta bem ela aqui. Empurra ela para trás. E ajeita, não ficou lindo nessa cor?
Gostei bastante. Agora, eu vou crochetar prendendo uma parte na outra, tá? Prendendo uma parte na outra. Por isso que eu não arrematei aqui. Então, eu vou puxar aqui, opa. Esse fio, ele pode sair de trás do pino, da fivela, né? Lembra de colocar, né, o verso da fivela com o verso da trama, tá? Cuidado para não colocar o contrário. Então, a gente vai juntar as partes e a gente vai pegar a alcinha do verso da nossa trama e vai fazer ponto baixíssimo. Introduz nessa ponta, introduz no verso da trama para não aparecer lá na frente. Laça, traz e fecha ponto baixíssimo. Agora sim, a gente tira todo o fio. Traz ele aqui pro verso novamente. Eu gosto de passar ele aqui por trás do próprio cinto, tá? Porque aí eu consigo aplicar aquela técnica de arremate, colocando por dentro do fio. Esse foi o tutorial do nosso cinto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui que você vai me ajudar muito a produzir mais e mais conteúdos aqui para o canal. E certifique-se de que você está inscrita para você não perder a nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima aula!